Para mim, pessoalmente, não falta urgência na hora de acordar e pensar, eu tenho muito tempo livre, porque eu sei que eu não tenho. E eu tenho sorte de estar aqui. E eu vou tentar viver de um jeito que, ao menos, honre os meus amigos que já não estão mais aqui. Eu penso nisso todo dia. Todo esse medo que está na sua cabeça, todos os e se, todos os cenários que você cria na sua mente, que são muito piores do que o que vai realmente rolar, somem quando você age. Então, tome ação e comece a avançar. Esse momento que pode durar 1 milhão de anos, tá lá, esperando. E eu notei que agora eu sou bom nisso. Quando eu digo, mas já sei como é, essa sensação de cautela e de medo e tudo isso lá no fundo da minha cabeça, eu só preciso esquecer e avançar. Parece que some quando me inclino a isso. Some mesmo. Quanto mais você pensa, pior isso fica na sua cabeça. A maior habilidade que você pode criar é estar de bom humor, sem ter exatamente um motivo para isso. O interessante é que quase ninguém questiona quem tá de mau humor. Só tô de mau humor. Se dá pra ficar de mau humor sem razão, também dá pra ficar de bom humor sem razão, pois esse pelo menos te ajuda. Por um lado é lembrar porque somos tão gratos. Já por outro, eu preciso ser grato por essas coisas pra ficar de bom humor? Porque buscar essas coisas é um requisito pra ficar nesse estado? Eu poderia não achar nada e mesmo assim escolher ficar bem? Porque eu com certeza já fiquei de mau humor sem ter nenhuma razão. E se eu escolher ficar bem? Eu tenho tentado quebrar essa relação entre essas duas partes, porque senão eu fico dependente de algo que eu possa achar. Quão bem tem se saído? Mediano. O curioso de tudo isso é que a gente não para notar que o propósito sempre está lá. O propósito nunca deixa a gente, porque o propósito é você. Você é sempre o propósito. Pode haver outros propósitos, como ser um CEO ou se formar, o que quer que seja, mas o propósito da sua vida é você. Então, se você acorda de manhã e não quer fazer as coisas, você não se importa bastante. E é isso porque você realmente tem que analisar. Cara, por que eu não tô fazendo isso por mim? Porque esse é o propósito número 1 na vida. Melhorar a si mesmo. A razão de eu me levantar todo dia, mesmo se eu não tiver corrida ou escola ou nada, é porque eu tenho orgulho próprio. Mas pra onde você vai? Você acorda uma manhã, tá frio, tá chuvoso, tá escuro. Você tem esses problemas? Você precisa continuar falando das coisas que estava dizendo. O sofá tá quentinho, sua parceira quer que você fique, é confortável, bem gostoso. Você tem que trabalhar daqui a pouco. Brigou ontem à noite, tá de ressaca. Isso me motiva. Eu sei que só eu posso resolver meus problemas. E eu tenho que encará-los. Isso traz alegria pra minha vida na mesma hora, porque eu sei que tem muitas pessoas com a capacidade que simplesmente se recusam a levantar daquele sofá. Se recusam a estudar umas horinhas a mais, a ir mais fundo, a ir mais longe. E é aí que eu tiro vantagem. Hoje em dia é muito fácil ser bom, cara, porque a maioria é fraca. A maioria não quer aquele esforço extra, não quer buscar algo porque é duro, cara. É miserável, é solitário. E antes doía em mim. Agora eu prospero nisso. Esse é o único lugar pra estar. Esse é o único propósito que eu preciso. Olha, pra mim é conquistar algo, ter algum tipo de propósito. E eu ainda tô trabalhando pra melhorar durante as férias. E a minha esposa sabe que eu sou mais fácil de lidar durante as férias, se eu tiver umas horinhas pra escrever de manhã e treinar um pouco. Quem dera se eu pudesse passar 2 semanas dizendo: ei, cara, tanto faz, mas eu fico inquieto e tenso. Eu não tô presente, porque eu preciso de um de um tempinho pra suar, mental e fisicamente. E aí ficar de boa todo o resto do dia. Você tem que fazer as coisas pra se cuidar hoje. Mas também tem que cuidar do seu eu do futuro. Encontrar uma paixão ou caminho que cuide de você hoje, que acalme sua sede hoje, mas que também não afaste as pessoas que você ama e que estão do seu lado. Talvez a resposta para os seus problemas de hoje seja trabalhar fora.
Buscar uma forma de trabalho remoto, talvez. Criar uma rotina onde de manhã você faça um exercício, tome um café, trabalhe 4 ou 5 horas e se comprometa a dar uma volta de tarde, fazer um hobby diferente. Assim você vai cobrindo a necessidade, saciando a vontade de novidade, fascinação, aventura, enquanto você é responsável e cumpre com o cuidado do seu eu do futuro e de você mesmo. No final de cada dia, você se olha no espelho e se pergunta: eu melhorei hoje? Se a resposta for sim, e você fizer isso durante 5, 10, 15 anos, o quão melhor você vai estar? Você está melhorando todos os dias? Essa é a pergunta. E é só uma questão de dar passos pequenos. Você não tenta fazer tudo num dia, numa semana, num ano. É o processo de melhorar a cada dia. A ideia, ela é bem simples. Tentar-se a melhor versão de si mesmo. Se você arrumar sua cama toda manhã, você já vai ter cumprido a primeira tarefa do dia. Vai te dar uma sensação de orgulho e vai te animar a fazer outra tarefa. E mais outra, e mais outra. E no final do dia, essa tarefa terminada vai levar a terminar muitas mais. Arrumar sua cama também reforça o fato de que as coisas pequenas importam. Se não der para fazer direito o mínimo, você nunca vai fazer as coisas grandes direito. E se você tiver um dia péssimo, vai chegar em casa com a cama arrumada, que você arrumou. E uma cama arrumada te dá o ânimo para que o amanhã seja melhor. E se você quer mudar o mundo, comece arrumando a cama. Nós somos criaturas muito únicas nesse planeta. Vivemos em 3 planos diferentes, não é? Só a gente tem autoconsciência. Temos esse senso de propósito. E vivemos em 3 planos. O plano físico, isso aqui é um veículo. Seu corpo é um recipiente, um veículo. Vivemos nesse plano físico, mas a gente também é energia. Somos luz, alma, espírito, somos energia. E aí, em algum lugar no meio disso, tem os pensamentos, sentimentos e as emoções. Então você vive em 3 planos e conforme você envelhece, supondo que você faça o trabalho, porque sabedoria não é só a idade, sabedoria é a experiência, a sua alma, a sua consciência fica mais sábia enquanto o seu corpo deteriora. E é por isso que você ouve os mais velhos dizendo: se eu pudesse voltar no tempo, o que eles dizem? A juventude é um desperdício. Esse ditado existe porque, se eu soubesse o que eu sei agora, meu Deus, o que eu não teria feito, não é? Eu tenho um maior autocontrole, maior domínio próprio. Eu tô mais alinhado com o propósito que Deus me deu. E ainda assim eu tenho pensamentos, sentimentos, emoções para dominar e seguir avançando em direção ao propósito de Deus. E essa voz interior, ela tá sempre lutando contra esses 3 fatores. A razão de existir o nosso diálogo interno negativo é que essa é sua consciência. Sua consciência só quer chamar a sua atenção, fazendo você se sentir mal, fazendo sentir vergonha, culpa, ansiedade, depressão. E é assim que a sua consciência bate na porta e fala: você vive de uma forma incongruente com como você acha que devia viver. E é por isso que eu tô te dando pensamentos e vozes negativas. Simplesmente vire a chave e amanhã passe a viver de uma forma congruente com quem você quer ser. Sou inspirado pela praticidade e a realidade e a verdade de que é impossível se tornar um ser humano. Eu sou um. Tenho coisas boas ao meu favor como ser humano, e eu sou muito grato. Você fica pensando no que você não tem, em vez de olhar para o que você tem. Eu tento fazer a galera praticar reformular a sua perspectiva. Se eu acordo de manhã e ninguém que eu amo morreu, nem tem uma doença terminal, então meu dia começa muito bem. Não tem nada de melhor para você conquistar na vida do que ter a chance de conquistar alguma coisa. Qualquer coisa que você puder pensar, se você realmente puder pensar, significa que pode fazer. Então, se isso aparecer na sua mente, significa que você tem a capacidade de fazer. Porque o cérebro nunca pensaria em algo que ele não pudesse fazer. Deixa eu compartilhar isso. A coisa mais fácil que eu fiz na minha vida foi ganhar $1 milhão. A coisa mais difícil que eu fiz foi acreditar que isso podia acontecer comigo. Essa foi a parte mais difícil. Acreditar. Eu faço amanhã. Quem foi que te prometeu isso? Faço daqui a 1 mês. Quem te garante isso? Né?
porque a vida muda muito, muito rápido. A gente vive como se tivesse alguma garantia. Pensa em quanta gente acordou hoje achando, cara, hoje vai ser um dia incrível. E a vida mudou, né? Num dia você acorda por cima e no outro o mundo cai em cima de você. Existe tempo para tudo, tempo de plantar, de colher, existe tempo de morrer, tempo de viver, semear, tempo de colher. Tudo o que você tem, tudo aquilo que você pode viver, tá ligado ao momento presente, à vivência disso. É inseparável do agora. A sua vida inteira acontece aqui, no momento presente. E é só isso que existe. É a única coisa. Eu sou completamente movido pela gratidão. Todo santo dia em que eu recebo uma ligação ou uma mensagem dizendo que alguém que eu amo morreu, ou que está com uma doença terminal, eu fico animado pra caramba. Então, por favor, entenda que você só tem uma vida e faça alguma coisa com ela. Escuta, o seu tempo tá acabando. Você não sabe quanto tempo ainda tem. Você fica dizendo pra si que ainda tem tempo e olha no que dá. Eu vou repetir, seu tempo tá acabando. Morgan Housel tem uma história linda. Ele conta que quando ele e a esposa, antes de se casarem, tinham lá uns 23 anos e moravam em Nova York sem filhos, sem dependentes. Aí ele olhou pra ela e disse: caramba, aquilo era viver, né? Aqueles foram os melhores anos. Ah, era tão incrível. A gente ficava deitado até tarde no domingo, saía pra almoçar, passeava. E aí ela respondeu: você era infeliz, você odiava aquilo, você odiava tudo aquilo. E o que Morgan percebeu foi o seguinte: olhando pra trás, você vê que os medos que te dominaram naquela época, eles não valiam a pena. Só que naquela hora você não tem como saber disso. Então, o que você enxerga em retrospecto é como você deveria ter vivido, se soubesse que aquilo ia acontecer. Os anos de ouro quase nunca parecem acontecer no presente, só parecem existir olhando pra trás. Cara, a minha avó morreu aos 93 e um mês depois minha outra avó morreu aos 90. Eu não tinha noção de como a vida passa tão rápido. Cara, a minha avó tinha 93, eu passei 51 anos com as duas e se foram, acabou. E eu nunca mais vou poder falar com a minha avó, e eu sou o próximo. Então, porque a vida é curta, eu não tenho tempo pra focar no que não é. Eu preciso focar no que é, me levantar e fazer. No final do dia, você percebe que o que é viver, se não curtir e guardar os bons momentos quando eles aparecem na sua vida? É realmente parar e realmente aproveitar de verdade esses momentos, porque o arrependimento pesa muito. Os presentes que a vida me deu, começando cedo a fazer o que eu amo, a viajar pelo mundo, fazer a música que eu amo, conhecer pessoas de todos os lugares, isso foi incrível, mas teve um preço para mim. Faltou a calma do crescimento. Foi sempre em velocidade máxima, sempre pensando no que ainda não aconteceu, ou preso ainda no que já morreu. Sobrou pouco tempo para olhar para o que estava aqui, pouco tempo para guardar a beleza do que estava bem aqui. Agora, esses são os anos de ouro. Eu acho que muito provavelmente quando você olhar para trás, vai ver que esse momento era um dos mais valiosos. Então, viva isso com alegria. Viva com cuidado e presença, ok? Com o requisito da alegria, cuidado e presença. E mais importante ainda, ignorando os cínicos e os estraga-prazeres. Tem uma ideia do Pat McCormick que diz: o maior truque do diabo foi te fazer acreditar que os pessimistas são os mocinhos. Então, resumindo, não fique enrolando, cara. Não espera, a vida tá acontecendo agora. Ela tá aí pra você curtir. Tá pra você viver. Quando leva a gratificação adiada ao extremo, o resultado é nenhuma gratificação. Essa lógica de sacrifício e recompensa funciona bem no micro, mas é péssima no macro. Não é sobre esperar o crescimento pessoal terminar. Não é sobre ficar esperando alguma coisa. A vida não tá rolando no futuro, tá acontecendo agora. Isso é algo que eu preciso lembrar a mim mesmo, minuto a minuto. Se você for a um asilo, vai encontrar várias pessoas falando de arrependimento de um jeito que atravessa a alma, de uma maneira que você nunca sentiu antes, porque elas estão naquele momento
em que o tempo acabou. Isso faz você voltar para casa e cozinhar pela primeira vez, criar aquele vídeo, correr, fazer as coisas que você está adiando há cerca de uma década, depois de 1 hora servindo aos outros. A maior mentira em que você acreditou por tempo demais é que ainda tem tempo. Que existe um amanhã garantido, que dá para ir empurrando com a barriga. Tem sonho que você não alcança se arrastando. Tem sonho que você não alcança andando. Tem sonho que exige corrida. Você tem que correr, cara. Corra como se não houvesse amanhã. Corra como quem sabe que merece. Corra sabendo que ninguém mais vai conquistar isso por você. Você tem uma frase muito boa. Muita gente está obcecada em viver mais em vez de viver melhor. Sim. Como chegou a essa visão? Eu sou a favor da longevidade. Eu sou mesmo. Mas nessa busca, estamos medindo a qualidade de vida ao longo do caminho, alguns não. E eu, sinceramente, eu não quero chegar no maior número e depois pensar. Tipo, não foi divertido, eu não gostei disso, ou foi horrível. Eu só quero lembrar as pessoas que, assim como nos negócios, sucesso sem lucro existe aos montes. Se você tem mais dinheiro, então você venceu. Nós falamos dessas pessoas antes. No fim do dia, elas têm problemas nos relacionamentos, não conseguem dormir. Elas não lucraram, não estão colhendo nada do próprio sucesso. Lucro mede qualidade junto com quantidade. Então, sucesso real é sucesso com lucro. Do mesmo jeito, longevidade de verdade é ter anos com qualidade. Um verdadeiro tempo bom de vida. Dizem que tempo é o que a gente mais quer. Mas é o que a gente pior usa. E eu tô aqui pra dizer, pessoal, recuperem esse senso de urgência. Pessoal, voltem pro lugar de ação. Pessoal, voltem pro lugar de fé e determinação. Pessoal, volte pra esse lugar na frente. Essa mentalidade que diz: amanhã não é garantido. Só porque alguém viveu até os 70, não quer dizer que eu vou viver até os 70. Então, em cada dia da minha vida, eu vou dar tudo o que eu tenho. Eu vou amar como se não houvesse amanhã. Eu vou perdoar como se não houvesse amanhã. Eu vou me desapegar. Eu vou performar. Eu vou perdoar. Eu vou amar. Eu vou tentar de novo como se não houvesse amanhã. Como se essa fosse a minha única chance. Em algum momento você tem que sair da roda de hamster da produção. Porque a sua vida, a qualidade da sua vida, das suas relações, da sua experiência como um ser humano, ela vale muito mais do que uma quantia em dinheiro, ok? Não é isso? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, entendendo que desde o momento em que nascemos, fomos condicionados a funcionar de um jeito limitado nesse mundo. Você gasta tempo tentando entender a mecânica de ser você, que acaba não sendo você. Você fica tão distraído com o barulho do que todo mundo está fazendo que esquece da única coisa capaz de transformar a sua experiência, que é ter coragem de ser quem você é. Então eu vim te dizer uma coisa: você pode ter tudo no mundo, mas se não tiver conhecimento e entendimento de quem você é, você não tem nada. Não tem nada. E como a gente começa a cultivar essa sensação de ser suficiente? A gente não chega lá pelos padrões condicionados da sociedade sobre como deve ser e quem deve ser. Em algum momento a gente precisa voltar ao que é natural pra gente. Porque voltando ao nosso natural que somos e se alinhando ao jeito como a vida tá se desenrolando, que a gente encontra um senso de equilíbrio duradouro. Às vezes, a gente fica preso nessa condição humana que diz: cara, eu não tenho o que é preciso. Eu não sei como atravessar esse terreno. Eu tô quebrado. Eu estou cansado. Eu estou sem enxergar. Eu estou soterrado pela dor do meu passado e pelos erros que eu cometi. E aí a gente fica esperando as condições perfeitas. Fica achando que o perfeito chega amanhã. Então, primeira coisa, pare de esperar as condições perfeitas. Se você vai entrar no poder do agora, se vai agarrar a oportunidade, então uma das coisas que você precisa parar de fazer é pensar demais. Você não vai sentir o processo o tempo todo, nem sempre vai enxergar.
Em alguns dias você não vai querer escrever sobre isso ou falar sobre isso, não vai querer nem pensar sobre isso. Vai ter dor de cabeça só de pensar nos sacrifícios exigidos para chegar no próximo nível. Mas não pare. Eu tô vivendo como se fosse o último dia, colocando tudo na mesa. Eu tô dando tudo o que eu tenho. Como quem sabe que não existe amanhã. Não existe amanhã. O que você faria se soubesse que hoje é o seu último dia nesta terra? Como você o viveria? Porque o amanhã não foi prometido. Você nunca sabe o que a vida vai te aprontar. Tem gente que morre e no fim só resta a terra cobrindo essas pessoas. No dia de Natal, o meu pai foi assassinado. Eu enterrei a minha mãe e agora meu pai foi assassinado. Mas a vida me fez uma pergunta, e aí, como é que você vai responder? E eu respondi: eu vou dar pra vida tudo o que eu tenho. Porque eu entendi que a vida é só um instante. É só uma temporada. A gente realmente não sabe quanto tempo tem. Mas precisa valorizar cada momento que recebemos. A última respiração que você deu pode ser agora. A gente precisa voltar para a realidade e lembrar que amanhã não é garantido. A gente não pode parar agora. Porque o nosso sonho é uma das únicas coisas que temos. Essa vida é a única vida que a gente tem. Então temos que torná-la a melhor possível. Sim, a vida vai te derrubar. A vida vai te bater, mas o que você vai fazer quando chegar a hora do jogo? Essa vida que você tem é só temporária. Ela não vai durar para sempre. Mas enquanto há vida no seu corpo, neste momento, e enquanto você está acima da terra e não debaixo dela, ainda existe um pouco mais de trabalho a ser feito. Eu percebi que essa vida vai te engolir se você não continuar lutando pelo que acredita. Mas os grandes fazem disso um dever. Eles se levantam, lutam e ensinam os outros o poder da vida. O poder da verdade. O poder de se tornar uma lenda. Deixe um legado. Não se coloque em uma posição em que você está deixando esse mundo e não deixou nada para trás. Nós nascemos para ser lendários. Nascemos para ser grandes. Eu vou dar à vida tudo o que eu tenho. Estamos falando sobre o seu último dia. E se esse for o seu último dia, é melhor fazer dele um grande dia. Quando eu recebi aquela ligação no Natal, 11 dias antes do meu filho nascer, dizendo que o meu pai tinha sido assassinado e largado para morrer, eu fiquei perdido. Foi aí que aprendi de verdade que a gente não é para sempre. Teve uma época em que eu chorava toda noite por ter perdido as pessoas que eu amava. Teve dias que eu quis tirar minha própria vida, dias que eu não queria mais estar aqui. Muita gente desiste dos próprios sonhos. Coloca o sonho dentro de uma caixa e enterra. Larga tudo por causa de um obstáculo, de um único limite de dor, e não consegue continuar. A gente tem que lembrar por que começou. Lembrar por que ralamos. E levantamos todo santo dia para trabalhar. Nós nascemos para subir montanhas com gigantes e mostrar nossos dons ao mundo. É hora de levantar de novo. A verdade, senhoras e senhores, é que muita gente tem medo de morrer. Mas se você aprender a viver a melhor vida que puder, não vai ter medo de partir desse mundo.
Só que você precisa aceitar um fato. Todos nós vamos fazer essa viagem. E você não é imortal. Mas se você soubesse que hoje é o seu último dia, como você receberia isso? Conseguiria aceitar? Ou ficaria com medo? E se eu te dissesse que o maior erro da sua vida foi desistir de você mesmo? Hoje eu tô falando de uma escolha. A escolha de amar melhor, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um avô melhor, ser uma avó melhor. Ser melhor é uma escolha que todos nós temos todo dia quando levantamos da nossa cama. Vamos nos erguer, porque todos temos uma escolha. A escolha de viver ou a escolha de andar por aí como zumbis. É uma decisão que você tem que tomar. O último dia da sua vida pode ser agora. Quanto esforço você faria para poder abraçar alguém só para dizer que a ama? Quanto esforço você faria para poder pedir desculpas a alguém que você feriu anos atrás? Existe um motivo para estarmos vivos hoje. Pouca gente ganha uma segunda chance. Ou uma terceira chance. E ainda assim, muita gente recebe uma vida longa. E eu estou falando de vida agora, pessoal. A vida é curta. Você vai gastar tempo se preocupando com coisas que não controla? Ou vai focar no tempo que ainda tem? Quando você sair daqui, saia do jeito certo. Porque quando essa hora chegar, saiba no seu coração que você deu o seu melhor. Saiba no seu coração que viveu da melhor forma que conseguiu. O amanhã não te deve nada. O amanhã não me deve nada. Mas hoje, agora, é tudo que a gente tem. Vamos viver nossas vidas. Vamos continuar olhando para cima. Vamos continuar sendo produtivos. E saiba que se hoje for o seu último dia, viva! Respira isso! E do fundo do meu coração, faça o que tem que ser feito. Precisa de coragem. Você tem que cavar lá no fundo e aguentar firme. Continue de novo, de novo, de novo. Até acontecer, porque você sabe que é possível. E o que você faz nos tempos difíceis, Brown? O que eu faço, vou te dizer. Primeiro, tenha fé. Paulo dizia, tenha fé para chamar à existência o que ainda não existe, como se já existisse. Não julgue de acordo com aparências. Não julgue de acordo com aparências. Não julgue sua situação e seu futuro pelo que você tem hoje e pelo que está acontecendo agora. Não, 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 não. Isso não é a realidade de verdade. O que você está vivendo, se está difícil, não veio para ficar. Veio para passar. E tá tudo bem. E segunda coisa, repita comigo, isso é algo que você afirma todo dia. Então repete aí, não importa o quão ruim esteja, ou quão ruim fique, eu vou conseguir. Falei isso pra você todo dia. Eu dizia isso quando eu acordava naquele prédio e tinha que ir pro banheiro. Eu tomava banho na pia do banheiro. Eu coloquei no espelho um papel bem ali. E eu lia, não importa o quanto ruim esteja ou quão ruim fique,
Eu vou conseguir. Então você precisa de fé. Converse com você mesmo, faça essa afirmação. O próximo passo é: tenha paciência e haja com consistência. Paciência e ação constante. Nem tudo acontece, senhoras e senhores, quando a gente quer. E não acontece rápido. Então, no processo. E tem uma história que fala do bambu chinês. O bambu chinês, todo dia, ele precisa ser regado e adubado. É uma semente bem dura. E leva 5 anos regando e adubando todo dia, segundo a American Geographic, até ele romper a terra. Se em algum momento você parar de regar, de cuidar e de adubar, o bambu, ele morre lá embaixo. Aí, quando ele finalmente aparece no 5º ano, então são 6 semanas. Ele cresce 27 metros de altura. A pergunta é: ele cresceu 27 metros em 5 anos ou em 6 semanas? A resposta é clara. Ele levou 5 anos. Foi esse tempo todo para cuidar, para regar, para construir a reputação, construir credibilidade, para entender o mercado, entender pessoas, entender você e aprender a fazer. É por isso que você precisa de paciência e de ação consistente. A gente vive num mundo em que todo mundo quer resultado na hora. Querem agora. Mas não querem pagar o preço do que precisa ser feito. Acham que foi fácil? Não. É simples, mas não é fácil. É um sistema. Se você faz, ele funciona. Funciona se você faz. E não se engane. É difícil. E quem decide é você. Mas uma coisa, é possível você viver seu sonho, por pior que esteja. Ou por pior que fique. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Você precisa ter metas, precisa escrever, precisa se cercar de gente que te apoia, precisa se cobrar de verdade. É você quem tem que assumir a responsabilidade e fazer acontecer. Quem vence nesse mundo olha para as condições que quer e se não encontra, ele cria. É difícil, fácil não é uma opção, mas olha o que você descobre. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Se você quer virar diamante, escreva 5 motivos do porquê vale a pena para você virar diamante. Para chegar nesse nível. O que te dá combustível? O que acende a sua coragem para se levantar e voltar de novo, e de novo, e de novo? O que desperta isso? O que desperta isso em você? Que motivos te conectam com isso aí dentro? Lá no fundo, para você decidir que não importa quantas vezes te derrubem, você voltará. O que é? Escreva. Quando eu comecei e saí de Miami atrás do meu sonho, eu sabia de uma coisa. Enquanto você trabalha para os outros, eles vigiam o seu destino. Eu não queria ninguém assinando meu pagamento além de mim. Eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que ia ser pesado. Mas toda vez que eu pensava em desistir, e teve vezes que eu pensei, porque onde eu cheguei, senhores, era improvável. Você acha que virar diamante é improvável? Isso aqui é milagre. Era improvável. E tinha gente rindo de mim. Brown, você quer ser palestrante motivacional? Você falhou 2 vezes. Te voltaram da 5ª série para a 4ª. Você reprovou na 8ª. Você nunca trabalhou numa grande empresa. E você vai ficar rico sozinho, não é? Certo, eles irão. E eles vão rir de você. As pessoas vão rir de você. As pessoas vão rir. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Acredito em vingança, como Frank Sinatra, que dizia: a melhor vingança é um sucesso gigante.
É improvável eu estar aqui com você hoje, nesse ginásio em Atlanta. É improvável, mas eu continuei correndo pro meu sonho. Não pare! Não pare! Não pare de correr atrás do seu sonho! Você pode viver o seu sonho, se segurar firme nele. Vai ter momentos em que você vai duvidar de você. As fases ruins vão chegar, mas elas não vieram para ficar, elas vieram para passar. Não vai ser fácil. Daqui para frente, comece a entender que há grandeza dentro de você. Comece a se enxergar alcançando suas metas. Se você quer muito, vai lá e lute. Trabalhe de dia e noite. Abra mão do seu tempo, sua paz e seu sonho. E se a gente tiver essa atitude, seu carro foi tomado. Ninguém acredita em você. Você perdeu de novo e de novo e de novo. Cortaram a luz e mesmo assim você olha seus papéis, revisa todo dia e diz pra você: isso aqui só acaba quando eu ganhar. Acho que coragem é um traço essencial que leva todo o resto. Primeiro, você precisa de coragem. Tem que ter coragem para pedir demissão. Tem que ter coragem para ser rejeitado. Se você não tem coragem antes, nada vem depois. E não é esse negócio de você é corajoso ou não. Não é binário isso. Eu tenho coragem porque já fiz coisas que exigiram isso. Precisa de coragem. Precisa de coragem para ter uma conversa difícil. Crescer exige coragem. Aprender exige coragem. Tipo, isso exige coragem. Coragem não é pros outros, nem por medalhas, aplausos ou dívidas morais. Coragem é o que naquele momento parecia certo pra você. Um grande filósofo diz: os covardes morrem muitas vezes antes da morte. Os valentes só provam a morte uma vez. O que isso quer dizer? Que os valentes não sentem medo? Não. Quer dizer que eles sentem o medo e seguem em frente. Vão mesmo assim. Muita gente já morreu por dentro. Muita gente tá deixando os próprios sonhos morrerem. Muita gente tá deixando ideias adormecidas, juntando poeira. Muita gente com talento, com toda a capacidade, tá deixando tudo isso ser enterrado, ser levado pra cova, porque não tem coragem de ser quem é. E eu digo, quando você começar a olhar para o futuro e realizar sua grandeza, vai exigir tudo de você. Tudo de você. Sua vida merece esse esforço concentrado para você se perguntar: como eu posso mostrar mais de mim? Como eu posso colocar minhas ideias no mundo agora? Como? E assim, eu começo a viver com urgência. Porque hoje você tá aqui. Amanhã pode não estar. A vida é imprevisível, incerta. Não tem garantia. Nenhuma garantia mesmo. Porque se prender, tá esperando o quê? Pergunte-se, qual é o ganho de esperar? Qual o ganho de não viver seu sonho? Qual o ganho de não se ouvir? E para muitos de vocês, o motivo de ainda não terem se levantado é que você ainda acha que o fracasso é definitivo. O medo é capaz de nos sedar. O medo nos paralisa. O medo nos aprisiona. Você precisa romper essa prisão do medo e se ver vencendo no mesmo lugar onde perdeu. Mostre a alguém que alcançou grandeza. Se você olhar o passado dessa pessoa, eu garanto, vai achar falhas e lições. Se a gente mudasse a forma de ver o fracasso, nossa vida nunca mais seria a mesma. Pare de dizer que você não é bom o bastante. Pare de dizer que você não tem o necessário. Se você quer seu futuro, levante agora! Eu vou me levantar e vou fazer de novo. Eu vou me levantar e vou fazer de novo. Eu vou tentar de novo e de novo. Eu fui feito para viver com propósito e cumprir meu destino. Eu não fui criado para a prisão do medo.
A coragem é a mais importante das virtudes porque, sem coragem, você não consegue praticar nenhuma outra virtude de forma consistente. É uma emoção que você não consegue fingir. Se você finge bravura quando é apavorado, isso já é bravura. Você pode ter medo de arriscar e buscar algo com sentido, mas deveria ter mais medo de ficar onde está. Isso te deixa miserável. Vencer vai lhe custar tudo, mas vai te devolver muito mais. Vai custar tudo. Coragem é algo que contagia outras pessoas. E é muito valioso estar perto de gente corajosa. E existem diferentes tipos de coragem. Um pouco física, um pouco mental. Cerque-se de pessoas corajosas, ou pelo menos não de covardes, nem de idiotas, nem do tipo que só repete o que todo mundo diz. Então tem muitas formas de sair dessa não-vida em que empurram as pessoas. Esse tipo de vida miserável. Você consegue fazer o que é necessário para cumprir o seu propósito? Consegue fazer o que precisa? Consegue aplicar? Consegue executar? Você é disciplinado? Você tem princípios? Você tem coragem para caminhar no propósito e cumprir seu destino? Como seria a sua vida se você decidisse ser corajoso? Como seria a sua vida se você decidisse agir pelo seu sonho? Fazer o que você sente no seu coração. Sabe o que o corajoso significa? Coragem vem de uma palavra francesa que significa do coração. Se precisa de coragem para viver. A maioria das pessoas passa a vida sem dar um único passo, porque tem medo. Não quer ser sacudida, não quer ser movida para frente. É a coragem de encarar o vento rodopiante das contradições da vida. É a coragem de amar a si mesmo. É a coragem de arriscar. A coragem de ser absolutamente quem você é. Seja firme, inabalável, sempre transbordando. Seja corajoso, seja forte. Saia da escuridão e vá para a luz. Com tudo o que você tem, corra atrás e continue dando, continue entregando, continue acreditando, continue avançando. Não é o crítico que conta, nem o homem que aponta onde o forte tropeça, ou o que quem fez que poderia ter feito melhor. O mérito é de quem está de fato na arena, com o rosto marcado por poeira, suor e sangue, que luta com coragem, que falha de novo e de novo e de novo, e que no fim conhece o triunfo de uma grande conquista, e que no pior cenário fracassa, ao menos fracassa ousando muito. Por favor, escute a si mesmo. Se você começar a ouvir o que você sente no coração, e eu faço isso mais a cada dia, você percebe que você pode confiar nos seus sentimentos. E eu digo, quando você olha para o futuro e vive o dia a dia, se existe algo dentro de você, se você sente que o que você faz hoje não combina com você, que não funciona para você, não te dá o que você quer e existe outra coisa que você quer fazer, não deixe essa dúvida interna te convencer a desistir, a montar um caso de por que você não pode, a dizer que você não é bom o bastante. Ignore essa voz interna e todas as vozes de fora. Não julgue o que você pode fazer pelas circunstâncias, porque elas não definem quem você é. Elas não definem quem você é. Não decida que você é capaz só pelos seus recursos. Não limite o que é possível pelo ponto em que sua vida está hoje. Onde a sua vida está hoje não é você. Isso é só o que é agora. Mas as possibilidades para você são ilimitadas. Se você está se reconstruindo, é ilimitado. Se você está voltando depois de adversidade e destruição, é ilimitado o que você consegue fazer. Essa é a capacidade humana. Não importa quantos erros você cometeu, não importa quantos tombos você levou, não importa quanto dinheiro você perdeu. Na verdade, eu vejo isso como investimento no que você aprendeu com a vida. Não perdas. Investimentos no que é possível para você. Quando você começa a se ouvir e começa a agir pelo seu sonho, quando você só tenta achar o caminho fazendo o que dá com a coragem que tem, você começa a ver as portas se abrindo. Elas se abrem para você. Você começa a atrair pessoas, você pensa, de onde é que isso saiu? As coisas começam a se alinhar para você, você diz, uau,
Você começa a pensar soluções. Ideias surgem do nada quando você foca. A chave é começar a focar. Porque quando você foca no que fazer, aquilo em que a gente foca, aquilo em que a gente dá energia, começa a multiplicar, começa a expandir, começa a desenvolver sua consciência. E daí nasce a sua grandeza. Daí nasce comprometimento, daí nasce a paixão pela vida, daí nasce um poder especial dentro de você que você ainda nem achou. Veja, os poderes que temos nunca aparecem se a gente não os desafia. Se a gente não se coloca no lugar em que precisa usá-los. Um cara disse, coloque-se numa posição em que não dá pra recuar. Em que é fazer ou morrer. É afundar ou nadar. Olha o que você vai descobrir. Vai desenvolver habilidades incríveis de natação. Ou vai engolir metade da piscina da vida. Vai se ver nadando como nunca antes. Pela inspiração do desespero, você vai ser mais criativo do que antes. Tudo o que você pode fazer é tudo que você pode fazer. E tudo que você pode fazer é suficiente. Garanta que você vai fazer tudo o que pode. Então, quando a gente olha para o futuro, podemos decidir que, a partir de hoje, ao olhar minhas relações pessoais, minhas relações profissionais, a minha família, ao olhar todas as dimensões da minha vida, ao olhar para mim no mental, no emocional, no espiritual, eu vou fazer tudo o que eu puder para me desenvolver, para fazer meu talento ir para o mundo, para contribuir com a vida. Isso eu sei sobre você. Existe grandeza dentro de você. Ao olhar para o fundo e desenvolver essa grandeza, saiba que a sua vida vale o esforço. É fácil? Não. Vale a pena? Sim, sim, sua vida vale a pena. Você pode ter falhado na academia, pode ter falhado no financeiro, pode ter falhado na escola, não importa onde você falhou. Eu preciso de você. Eu preciso de você agora para se levantar e tentar de novo.